Boa tarde, bem-vindos ao nosso Ver Mais dessa quinta-feira. Hoje vamos falar, gente, sobre a importância, de proteção de dados virtuais e como você deve fazer isso. O nosso bate-papo dessa tarde será sobre os direitos e atuação em caso de endividamentos bancários. Vamos falar sobre juros, apreensão de bens e outras questões. E você tem o hábito de procrastinar as suas tarefas, mas você sabe a diferença da procrastinação para a preguiça? Vamos entender no nosso Ver Mais, porque ele já está no ar. Então, fique comigo. E a nossa mensagem para essa quinta-feira nos diz o seguinte: você sabia que jogar a culpa nos outros é um ato que impede de aproveitar a vida e o que ela nos oferece? Para com isso, pois não levará a lugar algum, pois somente entristecerá e quem estiver ao seu lado. Então, se errarmos, precisamos ser nobres e acertar isso. Então, pense nisso. E hoje é 9 de junho, é o dia da imunização, gente. O principal objetivo dessa data é conscientizar a população sobre a importância de manter as principais vacinações, contra certas doenças em dia, diminuindo a probabilidade de contrair enfermidades como cachumba, sarampo, tétano, gripe, Covid-19, entre outras aí, Por isso é importante você se vacinar. E você, já ouviu falar em proteção de dados virtuais? Sabe a importância que isso tem no seu dia a dia? Vamos conferir. E o nosso bate-papo dessa tarde vai ser sobre proteção de dados virtual. O nosso convidado é o professor Lucas D'Artora. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Nubia, e você? Tudo bem também. Obrigada por aceitar nosso convite, porque é sempre importante a gente falar sobre esse assunto, Com certeza, é um tema que está em grande evidência, principalmente por conta dessa transformação digital que a gente vem vivendo nos dias de hoje. Uhum. E a gente sempre fala assim, as pessoas às vezes acham que não é tão importante, enfim, daí quando acontece aquele problema, aquela dor de cabeça, poxa, por que eu não cuidei com isso, Exatamente. Eu acho que o principal ponto, como você falou, é que nós, vamos pensar assim, brasileiros, a gente tem ciência muitas vezes das coisas, mas a gente age com um comportamento totalmente ao contrário daquilo que a gente tem ciência, Um exemplo que eu sempre cito é assim, a gente tem ciência que se a gente beber e dirigir, muito provavelmente a gente pode cair numa blitz ou sofrer algum tipo de acidente e ser preso, E na segurança da informação é a mesma coisa, a gente tem ciência que a gente não pode clicar, que a gente não pode compartilhar informações, mas de fato a gente faz. Uhum. Então eu quero que você conte pra gente, faça uma breve introdução sobre a importância das pessoas protegerem os seus dados. Bom, a gente está vivendo aí num período de transformação digital, como eu comentei anteriormente, muito impulsionado por conta da pandemia, Então, hoje, todas as faixas etárias de idade, todo mundo hoje já tem, por exemplo, dispositivos móveis e o acesso à internet, Consequentemente, então, o risco da violação de dados, ela aumenta, se torna mais vulnerável. Então, hoje, principalmente, o nosso dia a dia, ele é basicamente em frente a um celular ou na frente de um computador, resumidamente. Então, a gente está tratando, a gente está trabalhando, compartilhando com vários dados e muitas vezes a gente não sabe a importância, de fato, da gente ter algumas medidas de segurança da informação, que nós vamos citar hoje aqui nessa entrevista, para a gente estar bem resguardados, digamos assim. Uhum. Eu quero que você fale para a gente, quais são os principais, acontecimentos que você vê, que as pessoas, poxa, caí, aconteceu isso, como é que é? Hoje os principais índices, vamos dizer assim, de incidentes de segurança da informação, eles estão voltados a principalmente compras na internet, Então, principalmente quando a gente tem aquela semana do consumidor, os números de incidentes, eles aumentam de uma forma muito grande. Outro grande fator hoje que está aumentando o número de incidentes são empresas fictícias, se passando muitas vezes por organizações que existem, oferecendo promoções ou algum tipo de serviço e a partir, logicamente, dessa oferta, o usuário se interessa e acaba compartilhando alguns dados dele para ele garantir aquele produto, para ele comprar ou até mesmo garantir algum serviço, Um exemplo que eu vou citar é restaurantes e bares hoje, que muitas vezes são fakes, E oferece para você, você foi sorteado com um jantar, com um acompanhante, precisamos que você compartilhe o seu número de telefone que a gente vai enviar um código para você e você precisa compartilhar com a gente.
e aí é onde que acontece, então, de fato, a violação dos dados, tá? E até bacana que você falou isso dos restaurantes e bares, que também, ultimamente, os hotéis também, né, que nossa região tem bastante em Foz do Iguaçu. Várias vezes, assim, já aconteceu, hotel tal tá fazendo tal promoção. Aí depois eles têm que falar, não é bem assim, gente, tem que tomar cuidado. Não vai sair colocando seus dados aí para todo mundo que vai pedir para você, né? Exatamente. Essa questão dos hotéis, né? O que acontece, né? Muitas vezes, esses cybercriminosos, eles estão já fazendo um monitoramento da sua rede social. Então, eles vê, por exemplo, se você fez check-in em algum hotel na região, e o que acaba acontecendo, né? Eles criam, então, algum perfil fake e vão atrás, então, desses últimos visitantes e hóspedes, oferecendo algumas promoções, algumas ofertas relâmpago, né? E as pessoas acabam se interessando, né? É um instinto nosso, eu acho que se interessar quando o valor é bom, né? Então, e aí a gente vai atrás e acaba que passando as informações, né? É bem difícil, né? Quando algo muito assim, nossa, esporádico, que super promoção e tal, a gente tem, né? O costume de brasileiro vai querer aproveitar e às vezes, não era bem assim, daí acontece todo aquele problema, né? Com certeza. Eu quero que você fale pra gente, então, quais são as principais medidas que a gente precisa adotar para manter os nossos dados seguros? Bom, a primeira delas é a gente manter ativo aquele fator de dupla autenticação, né? Isso é um requisito básico, né? Hoje está disponível em todos os smartphones, seja Android ou iOS, né? Então é muito importante a gente ter isso. Jamais repassar códigos, clicar em links desconhecidos, seja enviados por e-mail, pelo WhatsApp ou por redes sociais. Também é necessário, quando você for fazer pagamentos via QR Code, olhar e conferir se a empresa que você está fazendo o pagamento é realmente essa que você deseja efetuar. Então, são alguns procedimentos básicos, né? Outra questão seria, por exemplo, criar senhas colocando caracteres especiais, número, letras maiúsculas, minúsculas. Então, são algumas práticas simples, só que fazem diferença, né? E muitas vezes nós não nos atentamos com isso. Até aquela questão assim, vou colocar a senha de aniversário. Não é bem a senha, né? Vai ser pedir para cair alguma coisa também, né? Ou nome de pai, mãe, sobrenome, é o que a gente, na grande maioria das vezes, vê, né? E também, logicamente, além de você criar uma senha segura, logicamente, não compartilhar, né? Acho que é os principais pontos a se seguir, né? E, Lucas, esses cuidados é a mesma coisa que tem que ter, então, acessando pelo celular, pelo computador e o notebook, também os mesmos? Os mesmos cuidados, eu sempre enfatizo um pouco mais os dispositivos móveis, né? Seja ele um iPad, um smartphone, porque é o que a grande maioria da população hoje está utilizando, né? O desktop, ele está caindo, né, que é o computador de mesa que a gente chama, né? Ele está caindo em desuso, né? O notebook ainda ele é muito utilizado, mas não tem. Hoje o dispositivo móvel, seja um iPad, né, um smartphone, ele é o mais utilizado. É o que as pessoas gostam do quê? De mobilidade. E facilita muito as nossas vidas, né, querendo ou não. Então, assim, os cuidados são os mesmos, mas eu sempre enfatizo mais os dispositivos móveis, tá? Mas e aí, quando acontece que a pessoa tomou esses cuidados, mas mesmo assim os dados delas foram expostos, o que ela deve fazer? Quem que ela deve procurar? Como é que é? Bom, se os dados foram expostos por alguma empresa, que normalmente a gente chama de controlador, né? Quando eu compro algum produto, eu faço algum cadastro em alguma loja, essa loja ela se torna controladora dos meus dados, então ela trata os meus dados, né? Se porventura ocorrer um incidente, primeiro eu preciso fazer uma solicitação oficial para essa organização, solicitando a ela quais medidas ela está tomando para minimizar os impactos negativos para mim, no caso, titular dos dados. E também eu preciso que ela me garanta que os meus dados, por exemplo, não foram compartilhados, mas isso evidenciado, né? Se eu solicitar para esse controlador e ele não me responder em 24 horas, eu, titular dos dados, né, eu tenho o direito de reportar junto à ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é ela que é o órgão que regulamenta a LGPD, que nós vamos falar depois. Então,
a NPD, no caso, ela vai receber essa notificação e vai entrar em contato com essa empresa, solicitando para ela algumas evidências, o que aconteceu para esses dados ser violados. Então, quem vai responder é o controlador, né? Então, acho que os primeiros passos que nós temos que tomar são esses, junto àquela empresa que a gente acredita que tenha sido vazado os nossos dados. Tá? Importante você falou isso para as pessoas irem atrás e realmente protegerem, porque às vezes, aconteceu, agora eu vou deixar, enfim, e daí isso pode se tornar uma dor de cabeça ainda maior do que já está, né? Com certeza, né? Muitas vezes as pessoas elas não se dão conta da gravidade, né? E que esses dados expostos eles podem estar sendo utilizados por esses cybercriminosos, seja para fazer cadastros em outras lojas, muitas vezes até solicitação de financiamentos, né? Então, se ele tiver, além dos seus dados pessoais, algum dado biométrico, né? Que de fato ele consiga se passar pelo titular, ele consegue, então, fazer simulações de financiamento e entre outras operações que podem causar um prejuízo muito grande aos titulares, né? E, Lucas, você comentou no comecinho da nossa entrevista, nosso bate-papo, sobre as compras online. Então, eu quero que você fale para a gente qual que é o método mais seguro de realizar esse processo. Olha, o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado é quando a gente vai acessar um link, né, o site, que nós queremos fazer uma compra, a gente precisa ver se ele tem um certificado chamado SSL. Mas Lucas, como que eu identifico isso? O site ele precisa começar com HTTPS. Se ele começar só com HTTP, é porque esse site não tem um certificado de segurança, tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado. Outro ponto, não fazer compras online utilizando redes públicas. Em shopping center, em restaurantes, em bares, o que é muito comum das pessoas fazer, né? Então, conecte lá na internet da sua casa, né? Você tem um pouquinho mais de privacidade, porque você vai ter que fazer uma operação de pagamento quando você for fazer uma compra online, né? Seja via Pix, seja via cartão de crédito. E se você está conectado numa rede pública, vamos pensar em grandes centros, né, em capitais, em shopping centers, você não sabe quem está conectado nessas redes, né? Então, é muito importante ter esse cuidado, porque numa rede dessas pode ser que tenha algum cybercriminoso monitorando, né? E ele consegue, através dos tráficos dos dados, identificar se a pessoa está fazendo algum tipo de pagamento, alguma compra e, logicamente, tentar explorar alguma vulnerabilidade do dispositivo dessa pessoa. É indicado também, já que você tocou nesse assunto, vou aproveitar, no caso assim, aplicativo de banco, também não acessar nessas redes públicas, também tem que ter esse cuidado. Exatamente. Outro ponto muito, muito importante que você colocou. Evitem, pessoal. A gente sabe que por mais que às vezes a gente está num shopping center ou em alguma loja, a gente precisa acessar para fazer algum pagamento, tá? Utilize a sua 3G, tá? Mas evite conectar em redes Wi-Fi públicas, tá? Principalmente quando você vai fazer uma operação dessa. Se você estiver utilizando para envio de mensagens ou para acessar uma rede social, é mais tranquilo, mas para fazer operações bancárias ou compra online, a gente recomenda que não seja acessado. Tá? Eu quero que você fale para a gente agora a questão do iOS e do Android. Eles oferecem algum risco ao usuário, algum cuidado, ou assim, até a questão às vezes falam, o iOS é mais seguro do que o Android, quero que você explique para a gente. O principal é a gente manter esses dois sistemas operacionais, tanto o Android quanto o iOS, atualizados. Evitar também de instalar aplicativos que não sejam aplicativos oficiais. A gente vê muitos aplicativos que são similares a um aplicativo oficial, por exemplo, de uma loja ou de um site esportivo, por exemplo, e a gente acaba aqui instalando. Porque às vezes ele tem um design mais fácil de a gente mexer, uma cor mais bonita, mas a gente não sabe por trás quem desenvolveu, se ele tem as melhores práticas de segurança da informação. E o aplicativo oficial de uma empresa, de um banco, a gente sabe que, no mínimo, ele deve ter as melhores práticas de segurança da informação, porque ele foi desenvolvido em prol daquela organização, daquela empresa, né? Então, esses são alguns cuidados que a gente precisa ter, pensando, né, em sistemas operacionais que nós utilizamos no nosso celular. A questão, né, do iOS ser mais seguro,
é porque ele tem alguns requisitos, algumas configurações, né, que se sobressaem e que normalmente é um diferencial da marca, né? Mas ambos precisam estar atualizados, ambos a gente precisa ter as melhores práticas de segurança da informação, porque se o usuário não tiver, não vai ser o celular ou o sistema operacional em si que vai garantir que ele esteja 100% seguro. Então, Lucas, eu quero que você faça o convite para as pessoas, às vezes ficou com um pouquinho de dúvida, enfim, esse assunto sempre gera várias dúvidas, as pessoas sempre ficam, será que eu estou fazendo certo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Para acessar seu Instagram, te mandar alguma pergunta por lá também. Obrigada pelas dicas. O meu Instagram, então, é @professorlucasdartora. Eu também tenho um canal no YouTube, né? prof.lucasdartora. E lá eu compartilho, então, diariamente, né, vídeos, né, e algumas artes relacionadas ao tema segurança da informação. Obrigada novamente por essas dicas. E eu também quero agradecer a loja Isafest pelo look da entrevista de hoje. Lembrando que aqui em Toledo fica na rua Barão do Rio Branco, 1145, bem no centro. Também tem a Cis Chateaubriand, o Instagram, @loja Isafest. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 às 18h30 e também todos os sábados, das 9 às 17 horas. Espero que tenham gostado dessas dicas. Até a próxima. Valeu, professor Lucas Dartora. Muito obrigado aí por essas explicações, né? Para nos alertar aí sobre os cuidados, né? Com a proteção dos dados virtuais. Eu gostei das dicas, espero que vocês tenham gostado.